Você sabia que o Rio de Janeiro já foi a capital de Portugal? Sim, por mais que inacreditável que pareça, durante cerca de 13 anos, o coração do Império Português bateu aqui, do outro lado do Atlântico, em meio a guerras, conspirações e a ameaça do poderoso Napoleão Bonaparte. A família real portuguesa fugiu da Europa e se foi abrigar justamente no Brasil, sua colônia mais rica. Mas como isso foi possível? E o que isso mudou para nós, brasileiros? Hoje você vai entender como, em 1808, o Rio de Janeiro se tornou a única cidade da história a ser a capital de um império europeu fora da Europa. No final do século XVIII e início do século XIX, a Europa era um caldeirão fervente. Napoleão Bonaparte avançava com suas tropas por todo o continente. Em 1807, chegou a vez de Portugal ser ameaçado. Diante da pressão francesa e da traição da antiga aliada Espanha, o príncipe regente Dom João sabia que não podia resistir. Foi então que uma ideia antiga ganhou vida: transferir a corte portuguesa para o Brasil. Sim, fugir da Europa e continuar o governo diretamente do outro lado do oceano. A ideia já havia sido cogitada no século XVI, em outros momentos de crise, mas nunca levada adiante. Agora era a única alternativa para evitar que Portugal fosse engolido por Napoleão. No fim de novembro de 1807, a cidade de Lisboa virou um caos. Em clima de desespero, cerca de 15 mil pessoas embarcaram às pressas, entre elas a família real, centenas de nobres, soldados, servos e até uma biblioteca com mais de 60 mil livros. Em 29 de novembro, a esquadra portuguesa zarpou rumo ao Brasil. Atrás deles vinham tropas francesas lideradas por Junot, que entrariam em Lisboa já no dia seguinte, tarde demais, para capturar a realeza. Durante a viagem, uma tempestade dispersou a frota, mas ela se reagrupou e, no dia 22 de janeiro de 1808, aportava na Bahia. Dias após, o príncipe regente Dom João assinava o famoso decreto da abertura dos portos às nações amigas, rompendo o pacto colonial e iniciando um novo capítulo da história brasileira. Em março de 1808, a corte finalmente chegava ao Rio de Janeiro, onde se instalaria definitivamente. E foi aí que aconteceu algo inédito: a sede de um reino europeu passou a funcionar numa colônia. Essa inversão metropolitana fez do Rio de Janeiro não apenas a capital do Brasil, mas a capital do próprio Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Várias casas foram confiscadas para abrigar os nobres. Prédios públicos como o Paço Imperial e o Convento do Carmo viraram a sede do poder. E não demorou para que a cidade começasse a mudar, política, econômica e culturalmente. Com a corte no Brasil, medidas importantes foram tomadas. Em poucos anos, surgiram o Banco do Brasil, a Imprensa Régia, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico e a Academia Real Militar. Também foram fundadas as primeiras escolas de medicina do país, fábricas de ferro e até uma fábrica de pólvora. Mas nem tudo era progresso. A abertura dos portos beneficiou principalmente os ingleses, que passaram a inundar o mercado com produtos industrializados, tornando quase impossível o crescimento da indústria local. Ainda assim, a presença da corte criou instituições fundamentais e deu início a um processo de independência que não tardaria a vir. A permanência da família real não agradava a todos. Em Pernambuco, por exemplo, estourou a Revolução de 1817. Insatisfeita com os gastos absurdos da corte no Rio de Janeiro e com o descaso com os problemas locais, como a seca. A repressão foi violenta, com execuções públicas e punições severas, mas a semente da independência estava plantada. E não foi só no Brasil, não. Em 1820, em Portugal, a Revolução Liberal do Porto exigiu o retorno da corte para Lisboa. A pressão foi tanta que João VI teve que arrumar as malas e embarcar de volta. A transferência da corte mudou o Brasil para sempre. Em poucos anos, o Brasil deixou de ser uma colônia isolada e atrasada para se tornar a sede de um império e protagonista da sua própria história. Foi essa experiência que permitiu, apenas 14 aninhos depois, a Declaração da Independência de 1822 e a manutenção da unidade territorial que muitos outros países da América não conseguiram. Hoje, caminhar pelo centro do Rio é passear por onde um dia foi o governo de um império europeu. É um lembrete de um capítulo único da história mundial, em que uma colônia virou capital de um reino,
que por alguns anos foi o centro do mundo lusófono. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, gostar do vídeo e botar um comentário aí embaixo. Essas coisas realmente me ajudam. Muito obrigado e até a próxima.